Era uma manhã de março de 2022, quando Marina Santos, de 42 anos, entrou no café do Copacabana Palace como se fosse dona do lugar. Cabelos loiros bem cuidados, vestido discreto, mas caro, e uma postura que dizia tudo sobre sua suposta posição social. Ela pediu um cappuccino e esperou pelo encontro que mudaria a vida de muita gente. Do outro lado do salão, Carlos Mendes, empresário do ramo imobiliário de 50 anos, checava o relógio ansioso. Ele havia recebido uma proposta irresistível através de um amigo em comum: investir em um projeto hoteleiro exclusivo no coração de Copacabana, liderado por uma das herdeiras de uma das famílias mais tradicionais da hotelaria carioca. O que Carlos não sabia era que aquela mulher elegante que se aproximava da sua mesa não tinha nada a ver com o mundo dos hotéis de luxo. Marina era, na verdade, uma mulher comum que morava em um apartamento alugado na Tijuca e trabalhava como recepcionista em uma clínica médica até alguns meses antes. Mas, naquele momento, quando ela se sentou à mesa e começou a falar sobre planos grandiosos de expansão hoteleira, Carlos só via oportunidade. Marina falava com propriedade sobre ocupação, margem de lucro e potencial de crescimento. Suas unhas feitas, o perfume francês e principalmente a escolha do local para o encontro, o próprio Copacabana Palace, davam credibilidade às suas palavras. Minha família sempre teve uma relação muito próxima com este lugar, disse Marina, olhando ao redor com familiaridade encenada. Cresci vendo os negócios da família se expandirem, e agora chegou a minha vez de dar continuidade ao legado. Carlos se inclinou para a frente, interessado. A proposta era tentadora. Um investimento inicial de R$ 500 mil, que, segundo Marina, poderia render até 300% em 2 anos. Era arriscado, mas o potencial de retorno compensava. E mais importante, ele estaria investindo com alguém que supostamente conhecia o mercado hoteleiro como ninguém. O que nenhum dos dois imaginava era que aquele encontro estava sendo observado de longe por outras pessoas que também haviam caído no charme e na lábia de Marina. Em mesas próximas, disfarçadamente, estavam Roberto Silva, aposentado que havia aplicado suas economias de uma vida inteira no projeto, e Ana Paula Ferreira, viúva que vendeu um apartamento para investir no sonho hoteleiro apresentado por Marina. A conversa fluiu naturalmente por quase 2 horas. Marina tinha resposta para tudo e suas explicações soavam convincentes. Ela mostrou plantas arquitetônicas impressas em papel de qualidade, falou sobre parcerias com grandes redes hoteleiras internacionais e até mencionou reuniões com a prefeitura para licenças especiais. Veja, Carlos, disse ela, espalhando os documentos sobre a mesa, não é apenas um hotel. É um complexo de entretenimento que vai revolucionar Copacabana. Temos interesse de investidores do Oriente Médio, mas preferimos trabalhar com brasileiros primeiro. É questão de princípio da família. Carlos analisou os papéis. Tudo parecia profissional, desde o logo da suposta empresa até as projeções financeiras detalhadas. As plantas mostravam um projeto ambicioso: 50 suítes, 3 restaurantes, spa completo e uma cobertura com vista para o mar que seria alugada apenas para eventos exclusivos. E quanto à questão legal? Perguntou Carlos, demonstrando a cautela de quem já tinha experiência em negócios. Preciso ver contratos, certidões, essas coisas todas. Marina sorriu com segurança. Óbvio, Carlos. Não trabalho de outra forma. Mas primeiro preciso ter certeza de que você está realmente interessado. Sabe como é? A família é muito criteriosa na escolha dos parceiros. Ela explicou que o processo seria gradual. Primeiro, um investimento menor para mostrar comprometimento. Depois, a documentação completa seria liberada. Era um modelo que, segundo ela, protegia tanto os investidores quanto a família. 500 mil é muito para começar, disse Carlos. Que tal 100 mil inicialmente? Marina fingiu pensar, como se estivesse fazendo um favor especial.
Por você, Carlos, aceito. Mas me promete que, quando ver os números dos primeiros 3 meses, vai completar o investimento original? O aperto de mão selou o acordo. Carlos se sentia sortudo por ter conseguido entrar em um negócio promissor com condições tão especiais. Marina se despediu deixando um cartão de visita elegante e prometendo enviar os primeiros documentos por e-mail ainda naquela semana. O que Carlos não podia imaginar era que Marina havia tido exatamente a mesma conversa com pelo menos outras 15 pessoas nos últimos 6 meses. Todas no mesmo local. Todas com a mesma proposta, todas com a mesma sensação de terem conseguido uma oportunidade única. 2 dias depois do encontro, Carlos recebeu um e-mail detalhado com o que parecia ser um contrato preliminar de investimento. O documento tinha 12 páginas, cabeçalho profissional e linguagem jurídica convincente. Junto vieram fotos do terreno, uma área nobre de Copacabana que realmente existia e estava disponível para desenvolvimento. Empolgado, Carlos mostrou o material para sua esposa, Luciana. Ela teve uma primeira impressão positiva, mas sugeriu que procurassem um advogado para revisar os documentos antes de transferir o dinheiro. É só por precaução, amor, disse Luciana. R$ 100.000 não é pouca coisa. Carlos concordou, mas Marina havia criado uma sensação de urgência. Segundo ela, outros investidores estavam esperando e a oportunidade poderia desaparecer a qualquer momento. Carlos, consegui segurar a sua cota até sexta-feira, escreveu ela numa mensagem. Depois disso, vou ter que liberar para a lista de espera. Pressionado pelo tempo, Carlos decidiu fazer a transferência e deixar a revisão jurídica para depois, quando recebesse a documentação completa. Foi até o banco na quinta-feira de manhã e fez um TED de R$ 100.000 para uma conta corrente em nome de MHS Empreendimentos Ltda. Marina confirmou o recebimento no mesmo dia, com uma mensagem calorosa de agradecimento e a promessa de que os primeiros relatórios de desenvolvimento chegariam em 15 dias. Enquanto isso, Roberto Silva, o aposentado de 68 anos que havia encontrado Marina 2 semanas antes, já estava ansioso. Ele havia investido R$ 300.000, praticamente todas as suas economias, depois de uma conversa ainda mais convincente que a de Carlos. Roberto teve direito a uma apresentação mais elaborada. Marina o levou para ver o terreno pessoalmente. Mostrou estudos de viabilidade e até apresentou um suposto arquiteto que estava desenvolvendo o projeto. O homem, que se identificou como Ricardo Almeida, falou com propriedade sobre construção civil e mostrou credenciais impressionantes. O que Roberto não sabia era que Ricardo era, na verdade, pedreiro desempregado que Marina havia contratado para fazer o papel de arquiteto em troca de R$ 500. Os documentos que ele mostrou eram verdadeiros, mas pertenciam a outro profissional cujos dados Marina havia conseguido na internet. As primeiras semanas após os investimentos transcorreram sem grandes novidades. Marina mantinha contato regular com Carlos e Roberto através de mensagens otimistas sobre o andamento do projeto. Ela enviava fotos de reuniões em escritórios elegantes, relatórios parciais de desenvolvimento e até convites para eventos sociais relacionados ao setor hoteleiro. Carlos começou a se sentir parte de algo maior. As atualizações eram profissionais, e Marina sempre demonstrava conhecimento técnico sobre os desafios e progressos da construção. Quando ele perguntava sobre prazos específicos, ela explicava que empreendimentos desse porte tinham cronogramas complexos e que pequenos atrasos eram normais. Roberto, por sua vez, estava mais ansioso. Seus R$ 300.000 representavam décadas de economia, e ele checava diariamente se havia novos e-mails de Marina. Ela percebia a ansiedade dele e dedicava mais atenção, enviando relatórios mais detalhados e até ligando pessoalmente para tranquilizá-lo. Roberto, entendo sua preocupação, dizia ela durante uma dessas ligações. Também ficaria ansioso no seu lugar, mas posso garantir
que tudo está correndo melhor que o esperado. Inclusive, estamos adiantados em relação ao cronograma original. Era mentira, claro. Não havia cronograma, não havia projeto, não havia sequer uma empresa real por trás de tudo aquilo. Mas Marina havia se tornado especialista em dar exatamente as respostas que cada investidor precisava ouvir. O dinheiro de Carlos e Roberto, junto com o de outros 13 investidores, estava sendo usado para financiar o estilo de vida cada vez mais luxuoso de Marina. Ela havia se mudado para um apartamento em Ipanema, comprado um carro importado e até contratado uma assessora pessoal para ajudá-la a manter o esquema funcionando. A assessora, Carla Rodrigues, de 28 anos, não sabia dos detalhes do golpe. Marina havia lhe contado que trabalhava com consultoria empresarial para clientes internacionais e precisava de ajuda com agenda e documentos. Carla se encarregava de agendar reuniões, organizar papers e até mesmo representar Marina em alguns encontros menos importantes. O que nenhum dos investidores imaginava era que Marina estava prestes a cometer um erro que colocaria toda a farsa em risco. O primeiro sinal de que algo estava errado veio de um lugar inesperado. Ana Paula Ferreira, a viúva que havia vendido um apartamento para investir no projeto, decidiu fazer uma pesquisa mais detalhada sobre a família hoteleira que Marina dizia representar. Ana Paula era professora aposentada e tinha tempo livre para investigar. Ela começou procurando informações sobre a suposta herança familiar de Marina na internet. Queria entender melhor a história da família e os empreendimentos anteriores. Para sua surpresa, não encontrou nada. Nenhuma referência a uma família Santos no setor hoteleiro carioca. Nenhum registro de empreendimentos anteriores. Nada que confirmasse a versão que Marina havia contado. Intrigada, Ana Paula decidiu ir mais fundo. Pesquisou a razão social da empresa MHS Empreendimentos e descobriu que ela havia sido aberta há apenas 8 meses, com capital social de apenas R$ 10.000. Para um empreendimento de vários milhões, como Marina havia apresentado, aquilo não fazia sentido. Mas o que realmente alarmou Ana Paula foi descobrir que o endereço cadastrado da empresa era o mesmo de dezenas de outras empresas, um escritório de contabilidade que oferecia endereço fiscal para qualquer pessoa que pagasse uma taxa mensal. Ana Paula tentou entrar em contato com Marina para esclarecer as dúvidas, mas percebeu que os números de telefone que ela tinha eram sempre diferentes. Marina justificava dizendo que usava vários chips por questões de segurança, mas aquilo só aumentou a desconfiança. Decidida a chegar ao fundo da questão, Ana Paula contratou um detetive particular para investigar Marina Santos. O profissional, experiente em casos de fraude, prometeu ter informações em uma semana. Enquanto isso, Marina continuava sua rotina de reuniões e promessas. Ela havia marcado encontros com 3 novos potenciais investidores para a semana seguinte e planejava arrecadar mais R$ 500 mil antes do fim do mês. O que ela não sabia era que sua verdadeira identidade estava prestes a ser descoberta e que Ana Paula não era o tipo de pessoa que desistiria facilmente de recuperar os R$ 200 mil que havia investido no projeto Fantasma. A rede de mentiras cuidadosamente construída por Marina começava a se desfazer, e o pior estava por vir. O relatório do detetive chegou numa terça-feira chuvosa de abril, e Ana Paula sentiu o estômago revirar ao ler as primeiras linhas. Marina Santos não era herdeira de família hoteleira nenhuma. Seu nome verdadeiro era Marina Helena Silva, filha de um motorista de ônibus aposentado e uma dona de casa, nascida e criada no subúrbio do Rio. O detetive havia descoberto que Marina trabalhara como recepcionista em várias clínicas médicas ao longo dos últimos 10 anos, sempre mudando de emprego após alguns meses. Não tinha formação superior, nunca havia trabalhado no setor hoteleiro e sua única experiência com negócios era uma pequena loja de roupas que faliu em 2019. Mais chocante ainda era saber que Marina já havia aplicado golpes menores anteriormente. Em 2020,
Ela se passou por consultora de investimentos e enganou 5 pessoas, arrecadando cerca de R$ 80.000 antes de desaparecer. As vítimas nunca recuperaram o dinheiro. Ana Paula sentiu uma mistura de raiva e desespero. Os R$ 200.000 que ela havia investido representavam tudo o que lhe restara após a morte do marido. Era o dinheiro que garantiria seu sustento pelos próximos anos. Com as mãos tremendo, ela ligou para Carlos. "Precisamos conversar urgentemente sobre Marina Santos", disse ela, sem conseguir disfarçar o nervosismo na voz. Carlos resistiu no início. "Ana Paula, não sei do que você está falando. Meus investimentos estão correndo perfeitamente. Marina me manda relatórios semanais." "Carlos, escuta o que eu vou te dizer", insistiu Ana Paula. "Marina não é quem ela diz ser. Não existe família hoteleira, não existe projeto, não existe nada. Eu contratei um detetive." O silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Quando Carlos finalmente falou, sua voz estava diferente. "Você tem certeza disso?" Ana Paula leu trechos do relatório pelo telefone. A cada informação, Carlos sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Os R$ 100.000 que havia investido eram apenas uma parte do problema. Ele havia convencido 2 amigos empresários a entrar no negócio também. "Meu Deus", murmurou Carlos. "Preciso avisar Roberto e os outros." Foi então que Ana Paula descobriu a verdadeira dimensão do golpe. Carlos conhecia pelo menos mais 4 investidores. Ana Paula tinha contato com outros 3. Quando começaram a fazer as contas, perceberam que Marina havia arrecadado muito mais do que imaginavam. A reunião aconteceu na casa de Carlos numa quinta-feira à noite. Aos poucos, as vítimas foram chegando, cada uma trazendo sua história de como havia conhecido Marina e quanto dinheiro havia perdido. Roberto Silva foi o mais afetado. Quando soube que seus R$ 300.000 haviam sido roubados, ele precisou sentar no sofá para não desmaiar. "Era tudo o que eu tinha", repetia com os olhos cheios de lágrimas. "Como vou dizer isso para minha esposa?" Jéssica Almeida, empresária de 35 anos, havia investido R$ 250.000, depois de uma apresentação ainda mais elaborada. Marina havia levado ela para jantar em um restaurante 5 estrelas e apresentado supostos sócios estrangeiros, que mais tarde descobriram ser atores contratados. Fernando Costa, dentista de 40 anos, havia aplicado R$ 180.000 e ainda estava tentando entender como havia sido enganado. Ela conhecia detalhes técnicos sobre construção civil que eu nunca imaginei que uma golpista soubesse, dizia ele, balançando a cabeça. Quando fizeram o cálculo final, descobriram que Marina havia arrecadado mais de R$ 3 milhões de 15 pessoas diferentes. Cada uma havia recebido o mesmo tratamento VIP, as mesmas promessas, os mesmos documentos falsos adaptados para suas expectativas específicas. Ana Paula assumiu a liderança do grupo. Como única pessoa que havia investigado Marina por conta própria, ela tinha as informações mais detalhadas sobre a real identidade da golpista. "Pessoal, chorando não vamos resolver nada", disse ela, com uma determinação que surpreendeu a todos. "Precisamos ir à polícia e tentar recuperar nosso dinheiro antes que ela desapareça completamente." Carlos se ofereceu para acompanhar Ana Paula na delegacia no dia seguinte. Roberto, ainda em estado de choque, pediu para seu genro advogado orientá-los sobre os procedimentos legais. O que eles não sabiam era que Marina já havia percebido que algo estava errado. Nos últimos dias, ela havia recebido várias ligações de números desconhecidos que paravam de tocar assim que ela atendia. Seu instinto de sobrevivência, desenvolvido após anos aplicando pequenos golpes, estava em alerta máximo. Marina estava no seu apartamento em Ipanema, quando decidiu que era hora de executar seu plano de fuga. Ela havia mantido sempre uma reserva de emergência e documentos falsos, prontos para uma situação como essa. O problema era que, desta vez,
Ela havia enganado pessoas com mais recursos e conexões do que estava acostumada. Carlos tinha contatos no meio empresarial. Ana Paula havia contratado um detetive profissional e Fernando conhecia pessoas influentes na área médica. Na sexta-feira de manhã, Marina ligou para Carla, sua assessora, e disse que precisava viajar urgentemente para São Paulo a negócios. Vou ficar fora por algumas semanas, explicou. Cancela todos os compromissos e não atende ligações de investidores. Se alguém insistir, diz que estou em reuniões com parceiros internacionais. Carla achou estranho, mas obedeceu. Ela realmente não sabia dos detalhes do esquema e acreditava que trabalhava para uma consultora empresarial legítima. Enquanto isso, na delegacia de defraudações, Ana Paula e Carlos prestavam depoimento ao delegado João Martins. O policial, experiente em casos de estelionato, ouviu a história com atenção e pediu todos os documentos que eles tinham. Vocês fizeram bem em vir aqui rapidamente, disse o delegado. Casos como este, quanto mais tempo passa, menores são as chances de recuperar o dinheiro. Vou abrir o inquérito hoje mesmo. O delegado explicou que golpes envolvendo falsos investimentos haviam se tornado mais comuns nos últimos anos, especialmente depois da pandemia. Criminosos aproveitavam a busca por rendimentos alternativos para enganar pessoas que queriam diversificar seus investimentos. O problema é que vocês transferiram o dinheiro voluntariamente, alertou ele. Isso torna o processo mais complicado, mas não impossível. Temos que provar que houve dolo, que ela agiu com intenção de enganar desde o início. Ana Paula mostrou o relatório do detetive e Carlos apresentou todos os e-mails e documentos falsos que havia recebido. O delegado ficou impressionado com o nível de sofisticação do golpe. Ela realmente se preparou bem, admitiu o delegado. Documentos profissionais, empresa registrada, até atores contratados. Não é uma criminosa amadora. A investigação oficial começou naquela mesma tarde, mas Marina já estava um passo à frente. O cerco foi se fechando mais rápido do que Marina esperava. Na segunda-feira seguinte, quando ela ainda estava organizando sua fuga, recebeu uma ligação que mudou tudo. Marina Santos? Perguntou uma voz masculina que ela não reconheceu. Quem está falando? Respondeu ela, já desconfiada. Delegado João Martins, da Delegacia de Defraudações. Preciso que a senhora compareça aqui hoje para esclarecer algumas questões sobre a MHS Empreendimentos. Marina sentiu o sangue gelar. Do que se trata, delegado? Recebemos algumas denúncias sobre irregularidades em projetos de investimento. É melhor conversarmos pessoalmente. Marina tentou ganhar tempo. Estou viajando a trabalho, delegado. Posso comparecer na próxima semana? Senhora, não é um convite. É uma convocação oficial. Se não comparecer até amanhã, vou ter que solicitar sua busca e apreensão. Após desligar, Marina entrou em pânico. Ela sabia que sua farsa havia sido descoberta, mas não imaginava que as vítimas teriam agido tão rapidamente. Ligou para Carla e pediu para ela cancelar todos os compromissos indefinidamente. Algo aconteceu com o negócio da família? Perguntou Carla preocupada. É só uma questão burocrática, mentiu Marina. Uns documentos que estão atrasados na prefeitura? Marina passou o resto do dia queimando papéis e apagando rastros digitais. Ela tinha cerca de R$ 800 mil em conta corrente, uma parte considerável do dinheiro roubado, mas longe dos 3 milhões que havia arrecadado. O resto havia sido gasto mantendo o estilo de vida luxuoso que dava credibilidade ao golpe. Na terça-feira de manhã, ela não compareceu à delegacia. O delegado João Martins cumpriu sua promessa e solicitou um mandado de busca e apreensão. Quando a polícia chegou ao apartamento em Ipanema às 10 horas, encontraram apenas Carla, que ainda não entendia o que estava acontecendo. A Marina viajou ontem de madrugada, explicou Carla aos policiais. Disse que tinha uma emergência na família em Minas Gerais.
Era mentira. Marina havia pegado um ônibus para São Paulo e de lá seguido para Goiânia, onde tinha uma prima que poderia hospedá-la temporariamente. Ela planejava ficar escondida até a situação esfriar e depois tentar sair do país. O que ela não contava era com a determinação de suas vítimas. Ana Paula não desistiu mesmo depois que Marina desapareceu. Ela havia perdido todas as suas economias e estava determinada a recuperar pelo menos parte do dinheiro. Com a ajuda do detetive, ela descobriu que Marina mantinha contas em 3 bancos diferentes e havia movimentado quantias suspeitas nos últimos meses. O advogado contratado pelo grupo de vítimas conseguiu bloquear as contas bancárias de Marina e da empresa MHS Empreendimentos. Era tarde demais para recuperar tudo, mas ainda havia cerca de R$ 800 mil que poderiam ser divididos entre os prejudicados. Roberto Silva, que havia investido suas economias de uma vida inteira, começou um acompanhamento psicológico para lidar com a depressão causada pela perda. Sua esposa precisou voltar a trabalhar aos 70 anos para complementar a aposentadoria do marido. Carlos conseguiu se recuperar financeiramente mais rapidamente, mas aprendeu uma lição cara sobre a importância de verificar com mais cuidado antes de investir. Nunca mais vou confiar só na palavra de alguém, disse ele durante uma das reuniões do grupo de apoio que as vítimas criaram. Marina foi localizada em Goiânia 3 semanas depois, graças a uma denúncia anônima. Ela havia cometido o erro de usar seu CPF verdadeiro para alugar um quarto, e o sistema da Receita Federal a rastreou. Durante o interrogatório, Marina confessou o golpe, mas alegou que havia gasto a maior parte do dinheiro mantendo a farsa funcionando. Eu não queria prejudicar ninguém, disse ela, chorando. A situação foi crescendo e eu não sabia mais como parar. O julgamento durou 8 meses. Marina foi condenada a 12 anos de prisão por estelionato, qualificado contra múltiplas vítimas. O juiz considerou como agravantes a sofisticação do esquema e o fato de ela ter se aproveitado da confiança de pessoas vulneráveis, especialmente Roberto, que havia perdido suas economias de aposentado. Das 15 vítimas, apenas 8 conseguiram recuperar parte do dinheiro através do bloqueio das contas bancárias. Ana Paula recuperou 80 mil dos 200 mil que havia investido. Roberto recebeu 120 mil dos 300 mil perdidos. O caso virou referência na Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro, como exemplo de golpe sofisticado. O delegado João Martins passou a usar a história em palestras sobre como identificar fraudes financeiras. Marina cumpre pena no complexo penitenciário de Jericinó. Em sua primeira entrevista após a condenação, ela disse: "Eu achava que estava sendo esperta, mas na verdade estava destruindo a vida das pessoas. Hoje entendo que não existe dinheiro fácil, e quem promete isso está mentindo." A história da falsa herdeira de Copacabana nos lembra que golpistas sempre exploram nossos sonhos e nossa confiança. Desconfie de promessas de lucros muito altos, exija documentação completa antes de investir e, principalmente, pesquise a fundo sobre qualquer pessoa que ofereça oportunidades exclusivas. Se você gostou desta história real e quer conhecer outros casos de golpes e fraudes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Nos comentários, conte se você já passou por alguma situação suspeita parecida. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a se protegerem.